Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Hebreus 10, 32, 39. Gostoso, vai pagar hoje. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes, fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes, vos associaste aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis, convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele vos prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se algum de vocês retroceder, diz o Senhor Deus, a minha alma não se agradará de você. Nós, os filhos de Deus, entretanto, não somos daqueles que retroagem, que regridem para a perdição, mas sim, nós somos aqueles que creem e salvos seguimos avante. Deus abençoa nossa alma, nosso espírito, nosso entendimento, eleva-nos a um nível, Pai, uma dimensão da revelação da Tua Palavra, que nos exercite a fé, que nos dá uma condição de lhe agradar, de servir, de jamais retroagir, Pai. Que a glória e a honra seja só ao Senhor, em nome de Jesus. Esse texto é um texto bonito, complexo, profundo, como todo o livro de Hebreus, que foi escrito, como a palavra já diz, aos hebreus, aos judeus daquela época, principalmente aos que ainda não haviam convertidos, né? O escritor, seja Paulo, seja Lucas, direcionou aos hebreus. E quando ele fala dessas provações, dessas angústias, nós encontramos muitas narrativas de Gênesis e Apocalipse que comprovam no Velho e também muito no Novo Testamento aquilo que eles provaram, a capacidade de suportar as provações, a capacidade de se manter firme pela causa de Cristo, indiferente da dor, indiferente das perdas, permanecer fiel nos momentos mais difíceis, inclusive da morte. Então, nossa jornada de hoje, dessa noite, é entendermos e assumirmos dois pontos de convergência, para que a gente só avance, só siga, como o versículo final diz, seguindo avante. Qual que é o tema dessa noite, para aqueles que anotam? Avançarmos sempre, recuarmos jamais. Diga comigo, eu devo avançar sempre, recuar jamais. O próprio apóstolo Paulo nos ensina um dos textos mais pregados da Bíblia, deixando para trás as coisas que ficam. Prossigo avante em direção ao alvo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Deus nunca olhou para trás. Quando você confessa, Ele joga no lago do esquecimento, diz a Bíblia, os pecados cometidos por nós.
Deus não revira este lago mais. Deus tem já na Bíblia, inclusive na maior parte de Apocalipse, o que vai acontecer daqui a pouco, tempos e tempos já determinados, como será a pós-vida, depois da terra, como será os novos céus, a nova Jerusalém, a cidade ataviada, como será o futuro eterno. Deus não fala do passado, apesar de Deus estar no passado, no presente e no futuro, porque Ele é onipresente, onisciente. Deus ama o hoje, e que você e eu possamos colher e viver o melhor que Ele já preparou para nós. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e a mente humana não tem a capacidade de imaginar, Deus tem isso para nós. Primeira coisa nessa noite, primeiro ponto de convergência: servindo e tendo alegria em meio às provações. Fala comigo: servir e ter alegria em meio às provações. Tem provação mais leve, mas tem provações profundas, sim ou não? Quem já passou uma provação profunda? Deixa eu ver. É quase todos nós. Já passei umas dezenas. Nós sabemos que não é tão simples, tão fácil sorrir em meio a elas. Mais complexo ainda, quando está faltando as coisas, o ânimo, os que temos o sofrimento, a traição, o erro para conosco, é servir. Porque a gente tem um desânimo natural. O corpo, a mente quer nos levar para outra direção. Estamos abalados, contristados, abatidos, enfrentando essas lutas. Mas o desafio que eu vejo que o escritor de Hebreus nos deu, mostrando o que os hebreus já tinham feito, é servir em alegria em meio às provações. Se a gente converge isso para a nossa vida, se a gente tem a capacidade de aplicar nas lutas mais ardentes que é proposta e permitido por Deus a nós, para o nosso crescimento, ainda que em lágrimas, nós vamos continuar avançando. Versículo 32 e 34 do texto base, que é o capítulo 10 de Hebreus, diz assim, de novo, repetindo: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados. O que é iluminado? A Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas para o reino de luz do seu Filho Jesus. Ser iluminado é tirar a escuridão que tampava os nossos olhos e impedia a nossa consciência da revelação do pecado de quem é Jesus. Em outras palavras resumidas, lembrai-vos dos primeiros dias em que se converteram. Quem aqui se sente convertido de verdade em Jesus? Quem não levantou a mão é convencido. Somos convertidos. Então foi o momento em que nós fomos iluminados. Para passar essas lutas, essas provações, ele diz que a primeira coisa, nós precisamos lembrar desses dias. O que a Bíblia chama também de primeiro amor. Primeiro amor é lindo demais, você rasga tudo, você põe fogo nas coisas, não é? Você quebra, você fala de Jesus, você fica buscando dia e noite, você chora em todos os louvores, você quer só orar. Irmão, você converteu de verdade, você sabe o que eu estou falando. Quando somos iluminados, o primeiro amor, a gente vive uma intensidade com Deus. Tanto é que lá em Apocalipse, ao escrever uma das 7 igrejas, Jesus fala: eu tenho que você volte ao primeiro amor. Jeremias diz: trazei à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então lembrai-vos dos primeiros dias, ou seja, a impressão que eu tenho que são maravilhosos, que estamos no topo da espiritualidade. Mas ele lembra o seguinte, que foi nesse momento que foram iluminados, diz o restante do versículo, é que vós suportaste uma grande provação e sofrimentos, no plural. Eu
Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu já estava começando a entrar, aí eu fui mergulhado numa provação gigantesca. Ela durou 10 anos. 10 anos. Provação de chegar a receber uma cesta básica. Ela era boa de primeira, mas era uma cesta básica. A provação de não saber o que ia comer de noite. A provação de, na parte mais barata, de onde vende fruta e verdura, com R$1 para comprar banana velha, só aproveitava um pouquinho dela para os meus filhos. De achar uma nota de R$1 no chão e comemorar e perguntar: é de alguém? Porque se no primeiro amor a gente é honesto, sim ou não? Não, você é honesto o tempo todo, pelo amor de Deus. O povo fez assim, só no primeiro amor não, você é honesto. É de alguém? Não, obrigado. Comprei mais uma maçã podre, mais uma banana, levei para a Daniela e para os meninos. Provação de estar numa cidade estranha, desempregado, subindo aos montes e orando a Bíblia e conhecendo a Bíblia na primeira momento de conversão. Loucura, sendo ameaçado de morte, perseguido. Irmãos, é isso que ele está dizendo para nós. Contudo, lembrai-vos dos seus primeiros dias iluminados, suportaste. Ele está dizendo que os hebreus daquela época, os judeus que se converteram a Jesus, eles foram altamente perseguidos pelos outros judeus. Não só os cristãos, mas eles também passaram a chamar cristãos. Os judeus que se convertiam naquela época se tornavam inimigos do judaísmo. Na visão do judaísmo, inimigos de Deus, mas não era. Suas casas eram tomadas, suas famílias eram perseguidas, eles eram mortos. Era sofrimento em cima de sofrimento. Era tão grande o que aqueles homens e mulheres passaram, que o versículo 33 diz: algumas vezes vocês foram expostos ao público, como espetáculo de humilhação e perseguição. Uma delas que vem na minha cabeça, segundo os historiadores, segundo a Bíblia, aliás, a tradição cristã, ela fala do Coliseu. Tem filmes sobre isso. Os historiadores não conseguiram comprovar ainda, mas há uma clareza de que jogavam eles para os leões. Você já viu um filme assim? Já viu falar? É o que ele está dizendo aqui, ó, exposição, um espetáculo para um público em humilhação e perseguição. Imagina, irmão, a gente reclama porque está desempregado 2 meses. A gente reclama porque o casamento não está bom. A gente reclama porque deu um bicho de pé, a gente acha que vai morrer. Gripou, já está querendo largar a fé. Imagina jogado para os leões. Imagina ser açoitado, humilhado, e todo mundo num coliseu aplaudindo e gritando pela sua morte. Eu acho que nenhum de nós hoje tem uma provação desse tamanho. Não temos. E ele manda trazer isso à memória. O autor desse livro diz: traz à memória aos hebreus o quê? Um cenário de dor, um cenário de perda, um cenário de humilhação. Ele estava firmando na mente deles por algum motivo. Eu gostaria de firmar na sua mente agora, como o autor de Hebreus. Pense no momento de provação sua, que você passou, está pensando. Pense um dia de luta, um mês, um ano. Todo mundo aqui deve ter uma história, se pudesse ouvir todos vocês. Pense aí agora como foi. Você chorou na madrugada, você jejuou muito, você gritava a Deus, você foi humilhado, você faltou as coisas em casa, você perdeu a pessoa que você amava, houve muitas mortes na família. O que você passou, o que você tem na memória, que você estava vivendo com Deus, e de repente o seu mundo, o seu universo, o seu cosmos foi puxado pela mão, e você ficou sem chão. Pense aí nesse dia. Por que ele podia fazer isso? Porque ele sabia que eles tinham passado por muitas provações tensas e complexas. Mas quando ele pede isso, ele também revela. Olha que lindo. Quando traz à minha memória as minhas dores, ele revela o comportamento deles diante de desafios tão gigantescos. Por que eles não recuaram? Porque debaixo de taca, debaixo de leão, debaixo de chicote, debaixo de morte, eles avançaram. E Deus chamou a mim e a você para avançar. Nós só vamos derrubar o gigante se avançarmos.
Davi foi ao encontro dele. Nós só vamos ver a muralha cair se nós rodearmos avançando. Ninguém ficou parado. Ana só teve a sua bênção porque avançou até o templo, e no templo avançou até o Senhor com uma promessa extraordinária. É maravilhoso isso. Ele traz a memória deles e agora a nossa. Como nós vamos avançar nessas lutas agora e as futuras se vierem? Aí eu pulo para o versículo 34 do texto base. Acompanhe comigo, versículo 34. Ele diz, depois que ele mandou trazer à memória as grandes lutas: porque não somente vós, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Peraí, irmão, os caras estavam sendo perseguidos, tinham que achar buraco de tatu para esconder. Olha só, em vez deles recuar, abandonar a fé, desistir, eles foram cuidar dos presos, foram cuidar dos encarcerados. Por isso que um dos 3 tópicos do tema é, no meio da tribulação, servir. Imagina isso, eles podiam ser presos. Sai um decreto maluco aí e diz: todo crente da Seara Viva é para pegar e taca nele, toma tudo, mata. Aí de repente cadê o pastor Manel? Está na cadeia, passando a mão na cabeça do Toninho lá, calmando ele, orando por ele. É melhor ser preso do que eu. E ele está lá cuidando. Cadê o pastor Célio? Uai, está doido, ele está batizando lá na cadeia. É isso, você está entendendo ou não? Estou trazendo para a realidade. No meio da luta, servir. E ele diz: somente vós vos compadeceste dos encarcerados. Hebreus 13, de 1 a 3 diz assim: seja incessante o amor fraternal, não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, você acolhe alguns anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesse aprisionado com eles. Querido, ele está dizendo em outras palavras um princípio: quando você estiver na luta, aí que nós temos que abraçar a dor dos outros. Que coisa linda. Porque Deus diz que amar o meu parente, o meu amigo é fácil. Eu quero ver você amar o seu inimigo. Porque isso, amar o amigo, papai, mamãe, irmãozinho, até os fariseus fazem. Está entendendo o princípio? Então o princípio é que eu estou sofrendo, vou visitar. Lembra que Jesus disse: estive preso e não me visitaram? A força para avançar na fé, na luta, a força para avançar na espiritualidade quando tudo está acabando e desmoronando é servir. Servir. Nos anos que eu mais fiquei quebrado, com dívida grande, foi o ano que eu mais orei para pessoas sem dinheiro, e Deus encheu o celeiro deles. Até que depois de 3 anos eu falei: não dá para o senhor encher pelo menos um meu, não? Parece quando você está na luta do seu casamento, o que aparece você orar? Casamento. Quando seu filho está atribulado, o que aparece você orar? Mãe desesperada com o filho. Sim ou não? Sim. É desse jeito. Então na luta, para não retroceder, eles foram lá. O versículo 3 de Hebreus 13 diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesse aprisionado com eles, todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesse sendo maltratados. É amar o próximo como a mim mesmo, é me colocar no lugar dele. Isso é evangelho, isso é cristianismo, isso é ser filho de Jesus. Não é olhar só para nós, só no egoísmo, só se está tudo bem. Na luta, sirva. Na luta, seja servo. É o primeiro princípio que eles aplicam. Ele continua dizendo no versículo, depois de servir: como também, olha que lindo, gente, isso é ser crente. Não é essa geração, não me tocais, se Deus não der eu estou indo embora, se Deus não me entregar, se Deus não me obedecer. Não. Isso era uma geração fervorosa. Olha só: recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens. Espera aí, gente, você está na luta. A Receita Federal, que é o leão, chega e te toma tudo, de forma abrupta, sem motivo. Você não tem onde morar mais, não tem o que comer, não tem mais empresa, não tem mais carro, não tem mais nada. E ele diz que recebeu a notícia com... Olha o irmão do seu lado e pergunta: receba a luta.
Receba a aprovação com um sorrisão Colgate. É um segredo, porque se você não recebe com alegria, você vai entrar em depressão, você vai retroagir. E Deus está te dando segredo aqui que você nunca ouviu na sua vida. Está na dor? Viva a dor do outro como se fosse a sua, que é pior do que a sua. Vai receber com alegria. Vós recebeste com alegria o confisco dos seus bens. Agora, por que o escritor de Hebreus quis firmar tamanha dor como exemplo para nós e para os judeus daquela época, é claro? E por que ele falou tudo isso? Onde eles arrumaram essa força? Ele não deixou de revelar, não, ele revelou. Ele disse: pois estáveis, está me acompanhando? Pois estáveis convictos. Vou te ajudar. Versículo 3, me acompanha, não dorme não. 34, 34. Estou enxergando só do oi. Enxerguei só o 3. Pois vocês têm convicção de que possuirdes bens. O que confiscou deles? Os bens. Em vez de orar e chorar pelo que você perdeu, eles focaram aonde? Bens muito superiores e que duram para sempre, que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Você pode dizer amém? Amém. Entenda essa grandeza. Tem hora que não é só ir para a guerra espiritual, tem hora que é de guerra, tem hora que é de entendimento, tem hora que é hora de pensar e orar mais, tem hora que é hora de maturidade. Isso aqui é maturidade, está tomando tudo. A outra que eu tenho lá em cima, vocês não tomam. Acabou. Não toma. Isso aqui é passageiro, cupinha, ruê mesmo. Eu ia vender os móveis para a loja de usados, você ainda descasa o negócio, para levar. Leva. O que eu tenho lá em cima é maior. O crente precisa parar de ser movido só pelas coisas materiais. Nós temos o direito de tê-las, nós temos o direito de trabalhar. Diz a Bíblia em Provérbios que cabe ao homem trabalhar debaixo do sol e comer bem, viver bem, ter o de melhor. Nós temos o direito, mas não é isso que vai nos dar força para vencer as lutas, porque o dinheiro pode acabar, a casa pode ser vendida, a saúde pode acabar, mas quando eu estou focado no alvo, naquilo que é celestial, naquilo que é para sempre, eu jamais vou retroagir, eu vou avançar para Jesus, avançar para o céu. Eu vou para o céu, eu vou avançar. Eu não quero mais nada, eu não quero mais ver vocês, eu quero ir para o céu. Hoje eu estou igual o pregador pentecostal, estou no meio do povo. Eita glória! Nós temos um alvo. São muito superiores e duram para sempre. Entendeu o que o escritor aos Hebreus está nos ensinando? A grandeza disso, gente, a profundidade. Lembra disso na hora da luta? E é importante, eu destaquei aqui um pedacinho que ele diz: convictos de possuirdes. Eu fui pesquisar o que é possuir. Estar na posse de, ter isso à sua disposição, ser o proprietário, desfrutar, gozar, ter para si. Ele não está dizendo para eles do passado, e ele não está dizendo para nós do passado. Ele está dizendo: filhos de Deus, vocês possuem aquilo que é eterno. Olhe para o eterno e ele cuidará de vós. Aleluia! É o detalhe da palavra. Não foi no passado, foi na constância. Possuirdes é nosso. Quem deu foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Aqueles hebreus não recuaram. E em nome de Jesus, até a volta dele à nossa morte, eu e você não vamos recuar. Nós não vamos dar um passo para trás. Nós vamos avançar. Nós temos uma posse no céu.
Tem gente matando por casa, invadindo o terreno que não tem direito, crente invadindo, crente fazendo bagunça. Queridos, Jesus falou: eu vou preparar uma casinha para vocês. Nós já temos. Ela não é financiada. Não é. Não tem juros sobre ela, ninguém te toma, é sua. Vai ter uma plaquinha com o novo nome. Que eu seja vizinho de todos vocês. Lá não vai ter mais carne passar, mas está tudo bem. Nós vamos adorar juntos. É eterno. Quando se descortina o que nós já enfrentamos na nossa vida, isso me motiva. Precisa te motivar. Como aqueles hebreus, nós somos capazes de viver uma vida confiante, no meio da luta, servindo e alegres. É aí que chama a gente de doido. Tem uma música da Cassiane, eu acho que é a Cassiane. Vai passando a prova, dando glória a Deus. É Lázaro. Ô Lázaro, vamos lá. Prova dando glória a Deus. Vambora os crentes. Declare com fé. Vamos passando pela prova. Pela prova. Bora, avião. Terra. Dando glória a Deus. Porque o que nós temos é eterno. E quando eu passo a prova servindo ao próximo e me alegrando, Deus vai me honrar e nós vamos avançar. Retroagir nunca. O escritor traz essas verdades e nos revela, nos encorajar, né? Diversos irmãos e irmãs em Cristo recuam, retroagem, porque colocam a fé no lugar errado. Mas nós vamos colocar no lugar certo. Pastor, quando eu sei que eu não estou fazendo isso, que eu estou retroagindo, quando você começa a ter dúvida, começa a murmurar, começa a ter excesso de ansiedade, começa a liberar palavras negativas e aí em diante. Se você observar que você está fazendo isso, pare. Diga: opa, nada disso. Vamos depositar nossa fé em Deus. Segunda e última convergência, último ponto. Como é que eu tenho que fazer no meio dessa luta? Confiante, perseverante e avante. Fale comigo: confiante, perseverante e avante. Se eu estou servindo, eu estou alegre, estou dando glória a Deus na prova, agora é confiar, agora é perseverar e avante, irmãos. Aí do texto base, versículo 35 ao 39. Portanto, ele diz, o escritor de Hebreus, do texto que nós lemos base: não abandoneis a vossa confiança. Cutuca aí e fala: seja confiante até o fim. Só que o autor é completo. Todos esses versículos que eu estou pregando hoje não deixa nada sem fechamento. Ele fala: ó, abandona sua confiança. Não sabe por quê? Porque na sua confiança há grandioso galardão. Vale a pena. No meio da luta eu continuar confiando. Entrega, descansa, confia e espera. É o que o salmista fala em 2 salmos. Queridos, a confiança é que gera grandioso galardão. O 36 diz: em verdade eu vos afirmo que também necessitais de perseverança. Se eu confio, eu não posso ficar parado. Se eu confio, eu preciso ir. Se eu confio, eu preciso avançar. E ele está falando que você precisa perseverar. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação. É o que ele estava pregando para os judeus, para os hebreus e para nós agora. Portanto, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio. Que prêmio é esse? A
coroa da vida. O segredo aqui continua o mesmo, a visão é espiritual, a visão é no eterno. Ele diz que Deus prometeu àqueles que o amam. Quem ama Deus de verdade? Fala assim: eu amo de todo o meu coração ao Senhor Deus. Então existe uma promessa, a coroa da vida. Basta que eu tenha, no meio das lutas, confiança e perseverança. Se você entrou aqui animado hoje, receba aí uma unção de perseverança. Receba aí um ânimo novo, receba aí projetos novos, receba sonhos novos, receba fé aumentada, receba convicção, confiança, receba ousadia, receba do Espírito Santo coragem. O versículo 35 continua dizendo que nós necessitamos de perseverança para quê? Ele continua dizendo: a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente aquilo que Ele prometeu. Então eu preciso de duas coisas: confiança e perseverança. Então eu vou alcançar o que Ele prometeu. Às vezes você fala: pastor, tem tanta promessa, mas elas não chegam, não acontecem. É por isso, porque para alcançar o que Ele prometeu, eu tenho que ter confiança e perseverança. Alguém pegou? Então muda a sua história amanhã. Muda a sua história amanhã. Persevere onde Deus te colocou. Persevere onde Deus colocou o sonho no seu coração. Persevere, confie, creia. O versículo 37 diz: pois dentro de pouco tempo aquele que vem, quem é aquele? Jesus. Ele falou: não preocupa com o que ele está falando para os caras. Vocês trouxeram a memória, falando para nós também. Beleza, você lembrou o tamanho da dor. No tamanho dessa dor você teve o comportamento correto que Deus esperava. Serviu e serviu com alegria. É que você confiou e você perseverou. Então ele fala: já que você está aí nessa luta, só vem, fica calmo, porque aquele que vem virá e não tardará. Ele pode ainda não ter vindo nos buscar, mas Ele não tardou quando deu a cura para você e sua família, quando abriu a porta de emprego, quando te deu esse casamento abençoado, quando trouxe a vida da conversão sobre você, quando Ele curou a sua mente, as suas emoções. Quem já recebeu uma bênção de Deus aqui? Deixa eu ver. Ele já chegou para você, Ele já chegou para mim, Ele já aliviou. É bonito demais. Aquele que vem virá e não tardará. É minha expectativa. Aí eu vou para Apocalipse capítulo 3, verso 10 ao 12. Porque deste atenção à minha exortação, diz o Senhor, quanto a suportar os sofrimentos. Está vendo a conexão da Bíblia? Nós estamos pregando os sofrimentos. Ele diz: você deu ouvido, eu estava te exortando para você suportar com paciência. Eu, diz o Senhor, igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11: eis que venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Isso quer dizer o que? Deus já separou sua coroa já está pronta, mas você pode ser tomado dela. Persevere, sorriso, firmeza, dedicação. Foge do mal, foge da aparência do mal, foge do pecado, sirva ao Senhor mesmo na luta. E ele diz que para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12, olha que promessa linda. Farei dos vencedores. Quem vai ser vencedor comigo nessa? Eu farei dos vencedores uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Irmão, não é pouca coisa não. Nós vamos ser coluna no templo de Jeová. Coisa linda. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei nele o nome do meu Deus. Vai escrever em nós, gente. Ficou mais linda. Como é que vai ser isso, Marcelo? Caneta espiritual. O nome de Deus em nós. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome.
Sabia que a Bíblia diz que quando chegar no céu, os que são salvos, eles receberão uma pedrinha, com um novo nome? Em que língua será esse nome? Ninguém sabe. Mas que legal. Você que tem um nome feio, vai ser sua libertação. Sofreu bullying a vida toda. Eu não tenho um nome especial, Manuel, então está tudo bem. Quando alguém falar que eu odeio meu nome, fica calmo, daqui a pouco você recebe um novo. Lá não tem bullying. Versículo 38, mas o justo viverá pela... Cadê a nossa fé no meio da tribulação? Cadê a nossa fé? Aí vem a terceira coisa que eu pus no título: contudo se retroceder, olha quem está falando é Deus. Contudo se retroceder, minha alma, diz o Senhor, não se agradará dele. Deus me livre de acontecer isso. É perder Deus. Se você está pensando em retroceder, pelo amor de Deus, se você já serviu a Deus, tem dom, sabe o que ele fala? Se você colocar a mão no arado e olhar para trás, acabou. Pega nesse arado firme, que nenhuma dor, nenhuma luta, idade, nada te impeça de servir. Nada te impeça de ter o sorrisão na luta e servir o próximo. Nada te impeça de confiar e perseverar. Retroceder nunca, para que a alma de Deus nos agrade de nós. Aí eu te levo em Abacuque, dentro do que eu estou ministrando, Abacuque 2, 3 e 4 os versículos. Então Deus me respondeu, disse Abacuque, e ordenou: escreve a visão com toda a clareza. Aqui é o primeiro outdoor da história. Escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo possa ler. É ou não é um outdoor? Tábua gigante. Hoje o outdoor é de LED, né? Mas antigamente era de madeira. E que você possa, até o mensageiro correndo possa ler. 3. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim. Olha o que Deus diz: e não falhará. Deus está dizendo do fim, e não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante. Quem está esperando Jesus com confiança? Porque, igual está em Apocalipse, já estava lá em Abacuque, porque certamente virá e não retardará. No dia, na hora, no minuto, no segundo que Deus determinou que Jesus volte, Ele vai voltar. É lindo demais. Ele diz: olha, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. É o nosso tempo ou não é? Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 39. Nós, entretanto, eu quero te perguntar, eu posso acrescentar o teu nome aqui? Nós. Eu posso acrescentar o meu? A tribulação vai dizer, a luta que Deus permitir que passamos vai dizer isso. Vai revelar o nosso coração, vai revelar a nossa fé, vai revelar o nosso caráter espiritual. Ele diz: olha, não, entretanto não somos dos que regridem para a perdição. Não somos a mulher de Ló. Não somos o que pôs a mão no arado e ficou para trás. Não somos. O que ele quer dizer nesse pedacinho? Que o momento mais memorável do recurso de recuar dos hebreus foi quando? Quando os 12 espias foram ver a terra. É esse momento que ele está narrando. 2, Josué e Caleb, vamos para cima, vai derrubar gigante, tudo a terra é nossa, Deus já deu, é nosso. Os outros 10 disse não, vão nos esmagar como gafanhoto. Esses 10 e todos que apoiaram ele rodaram 40 anos no deserto e morreram sem a coroa da vida, sem o milagre, sem a terra prometida. Agora os 2 que não recuaram, que não retrocederam, mas seguiram avante, foram os primeiros. Caleb foi o último, já idoso, mas foi lá e falou: eu tenho idade, mas eu tenho vigor, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não interessa a idade, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, vai acontecer. Aí continua o versículo: mas sim, dos que creem e salvos seguem avante. A
palavra pela terceira vez na Bíblia hoje, avante. Aqui o autor está dizendo para os crentes: nós não somos daqueles que recuam, não somos aqueles da ruína, não somos aqueles que abrimos mão, não, nós somos aqueles que perseveramos. Você tem coragem de fazer um ato de fé? Onde seu coração? Quando eu falar meu nome, você fala o seu. Pela fé, eu creio, e eu vou fazer de tudo para que eu, Manuel, seja do time daqueles que não regridem, mas avançam, indiferente de todas as lutas, porque quem está comigo é o autor, consumador da minha fé, o meu Salvador, o meu Redentor. Ó Manuel, levanta a cabeça, marcha, que o Senhor é contigo, a vitória é sua, a coroa é sua. Aleluia. Então, queridos, mude o seu comportamento em meio às lutas, às dificuldades, os desafios. Nós podemos confiar no poder do Espírito Santo. Tinha um código com louvor, mas eu esqueci. Vou falar em braille. Eles combinaram um código, mas eu esqueci mesmo. O pai ia subir. Mas você entendeu o braille? É Libra? Desculpa, irmão. É Libra, é que eu não sigo o signo. É Libra. Podemos confiar no Espírito Santo. Ao longo de todo o capítulo do livro de Hebreus, se você ler isso em casa, você vai ver que ele condena atitudes de abandono, de covardia, de descaso e de desvio para com a obra de Deus. Pode ler lá, todo o capítulo. Em contrapartida, ele ensina, provoca e deseja que nós, os leitores da Bíblia, tenhamos confiança, esperança, resistência, resiliência, firmeza e ousadia no poder do Espírito. Nós somos do time dos filhos de Deus que não recuam. Por isso, Deus me trouxe nessa noite para dizer para você: não desista mais dos seus projetos. Não desista mais dos seus sonhos que estão alinhados com a vontade de Deus. Não desista do seu ministério, do seu chamado, dos seus dons. Não recue, a vitória está chegando. A vitória já é nossa, em Cristo Jesus. Vamos glorificar a Ele, vamos perseverar. Recuar nunca, avançar sempre. Jamais não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos de novo. Vamos de novo. Vou ter que pregar tudo de novo. Eu errei a pregação. Eu falei avançar, ele jamais. Vamos para a pizzaria, eu vou pregar de novo para você. Recuar, jamais. Avançar, sempre. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Eita glória! Amados, abatidos, mas não destruídos.
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que não nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quem está de pé, aplauda ele, aplauda ele. Vamos permanecer de pé no Senhor. Antes da bênção, eu só vou dormir em paz se eu perguntar. Alguém que gostaria de confessar Jesus como seu Senhor, entregar a vida para Ele que vai mudar a sua história, para Ele que vai te dar um propósito eterno, um motivo para viver, para lutar, para vencer. Alguém gostaria de ter esse Jesus? Se tiver alguém, levante a mão onde você estiver. Não é religião, é Jesus de Nazaré. Tem alguém que gostaria de ter Jesus ou reconciliar com Jesus? Vem à frente, não tenha vergonha. De vez em quando as pessoas vêm depois que o culto acabou, falam: pastor, fiquei com vergonha, ore por mim. Você quer ter Jesus ou reconciliar? Amém. Então levante suas mãos para o alto. Pai, nós te agradecemos, e que essas estratégias que os hebreus usaram no Novo Testamento, no primeiro amor, na perseguição, nós possamos aplicar na nossa vida, Pai, todos os dias, e possamos colher do Teu socorro, do Teu cuidado, e principalmente aonde está nosso foco, nosso alvo, que é a eternidade, Senhor. Obrigado por essas vidas. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, o livramento do Senhor nos acompanhe, e a prosperidade dos céus esteja sobre nós e a nossa casa. Vão em paz, em nome de Jesus.